Você vai perder seu emprego para a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela vai dominar o mundo, vai acabar? Ela é realmente uma ameaça para a humanidade? Eu acho que você devia assistir esse podcast, porque a gente vai enfrentar isso de forma lúcida, de forma coerente, de forma concreta. Não é um podcast sensacionalista, é algo que tem a ver com a tua vida diretamente. Se você quer sair da média, você precisa entender sobre isso. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média, o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Eu sou Jerônimo Temer, coach especialista em produtividade, liderança, pós-graduado em neurociência, e eu tenho comigo aqui, não é a Paty. Eu tenho aqui comigo, já é o segundo podcast que ele participa, é o único até hoje, se eu não me engano, de ter participado. Teve mais, Five? Lembra que eu acho que ele foi o único que participou de 2 até agora. Ah, é? Da história do podcast Sai da Média. O nome dele é Diego Carmona, além de meu amigo pessoal, é um profissional, um empresário. Ele fez, vamos dizer assim, ele zerou a vida que o empresário gostaria de fazer. Ele fez o M&A da empresa dele, ele construiu uma empresa do zero, junto com o sócio dele, venderam a empresa, né? E hoje ele é empresa aberta na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, é isso mesmo, Diego? Isso mesmo. É. Aberta na Bolsa de Nova York, né? Vendeu a empresa, hoje tá aí. Cadê? Mostra o teu tênis pra eles aí. Cadê o tênis aí? Tá nem aqui o tênis, né? Tá bom. Anda descalço, de chinelo, mas ele é um entusiasta de inteligência artificial, novos negócios, startups. Ele é um entusiasta do que tem de novo acontecendo no mundo e é ele que eu convidei para a gente bater hoje um papo sobre realmente se a inteligência artificial vai destruir teu emprego, se a inteligência artificial tem poder de destruir a humanidade, e isso não é um clickbait, isso não é um tema para você prestar atenção. Isso é sério, é uma discussão que precisa ser feita, e eu trouxe não uma pergunta polêmica para a gente discutir aqui, eu trouxe 10 perguntas polêmicas. Não sei se eu já consegui passar pelas 10, mas eu trouxe 10 perguntas polêmicas. Diego, seja bem-vindo ao podcast Sai da Média. Quero só ver isso. Vamos conversar lá sobre negócios, e me solta uma bomba dessa aí que a IA vai acabar com o mundo. Vamos falar Vamos falar disso. Desse buraco. E só para deixar claro, ele não sabe as perguntas e eu não disse que eu ia falar sobre a IA acabar com o mundo, porque você sabe que é uma preocupação minha, real, e não é uma preocupação de amador, é uma preocupação de entusiasta, que eu também sou de inteligência artificial, e eu acho que vai passar por isso. E se você gosta do tema, já se interessou pelo tema e vai ouvir um pouquinho mais, já curte agora. Espera para curtir no final não, curte desde agora. Curte aí pra gente começar aqui o podcast já cheio de energia e cheio de curtida. Vai, curte aí, vai. Diego, vamos começar assim, cara. É real a preocupação da inteligência artificial acabar com os empregos no mundo, ou no mínimo diminuir significativamente? Olha, eu acredito nisso. É impressionante, né? Todo mundo já está numa era aí, tá todo mundo acessando o GPT e sabendo dessas coisas. E é louco como cada vez mais ele produz coisas que parece que a gente não vai mais precisar produzir. Por exemplo, me dá um exemplo, assim, se você fosse dar um chute do tipo, cara, a primeira emprego que vai acabar por conta da inteligência artificial, qual seria? O primeiro emprego, você diria assim, cara, me dá uns exemplos aí que você consegue ver no teu dia a dia. Eu vou dar uns meus aqui depois, mas... assim, o óbvio é copy, ideias de ilustração, galera de tradução, galera de, Você acha mesmo que o cara que faz hoje tradução deveria estar se adaptando ao novo mercado para poder... E aí vem uma segunda pergunta em cima disso, né, Diego? Você acha que os trabalhos vão... E pode falar abertamente a tua opinião, tá? Para isso que eu te trouxe aqui, para o Five ouvir isso. Vamos lá. Você acredita que os trabalhos eles vão realmente acabar? Porque assim, né? Vamos lá. Vamos começar do pior cenário? Elon Musk, numa entrevista dele, defendeu que exista um salário mínimo mundial, não é do Brasil, dos Estados Unidos, é mundial, pela quantidade de pessoas através da inteligência artificial, da robótica, que vão ficar sem emprego porque não vai ter mais o que se fazer. Vai ser tão barato produzir um bem que o robô vai fazer, que a inteligência artificial vai fazer, que as pessoas vão ficar em massa sem emprego e que a gente deveria começar a pensar
literalmente ter um salário mínimo mundial. Eu penso nisso, eu acho que tá nesse caminho. O futuro, se tudo der certo, né? Se o futuro ocorrer bem, a gente não se destruir, né? Ser o otimista do futuro maravilhoso, eu entendo que talvez a gente tenha que repensar o jeito que a gente olha para a sociedade, e é difícil falar disso, né? Um socialismo global, um comunismo global, não sei como a gente pode chamar esse novo mundo, onde, sei lá, a gente vai ter 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas sem emprego e 1 bilhão dando manutenção às máquinas, ao processo que suporta esse resto do mundo. E uma pequena parte pensando tudo isso, né? Porque a gente sempre vai ter, ou a inteligência artificial vai acabar até com o pensamento, né? Com quem precisa pensar. Mantendo isso, né? Apoiando isso, talvez, os desenvolvedores, a galera que vai estar por trás dessa pegada. Porém, o resto dos empregos, você falou, robótica, não vai sobrar emprego, acho que, pro cara que colhe, pro cara que planta, desde o garçom, o pedreiro, o desenvolvedor de software. Você enxerga mesmo um garçom... A gente vai ser atendido por robô? Eu acho que vamos. Na nossa idade, assim? Sou um pouco mais velho que você, mas a gente vai ser atendido por robô? Acredito que sim, né? Nossos filhos, com certeza. Com certeza, mas a gente vai ver isso, porque já existe esse mundo, né? Para pensar, o carro dirige sozinho. Quando que eu ia imaginar que eu ia ver um carro... Você nem sei se foi você que estacionou na porta da minha casa, né? O carro dirige para você, isso já é realidade. Lá atrás eu falava, não, isso não vai acontecer na minha Os Jetsons, era Jetsons? Jetsons. Cara, você outro dia tava lá e falou assim, peraí, deixa eu chamar o meu carro aqui. Apertou o botão, o carro saiu da vaga e parou na frente de onde nós estávamos. Já tem disso. E essa mesma tecnologia, que é do Elon Musk, da Tesla, o desenho que ele fez é isso. Eu vou pegar essa tecnologia que eu fiz, ele ensinou um carro. Coisas que a galera não... Eu sou apaixonado pela Tesla, né? Visão do Elon em cima disso, porque ele não programou um carro para dirigir. Diferente de outros, tal. Tipo o teu carro lá, provavelmente, né? Ele é... O cara veio no meu podcast, ocupa o lugar da Paty atacar o meu carro. Beleza, continua. O teu carro? Vai, continua. O teu carro anda na linha ali, provavelmente. Anda na linha. Anda na linha. Eu consigo... Ele troca até de faixa. Se eu der um tapinha, ele troca de uma faixa. Então, isso foi um software, foi um programa que eles construíram ali, falando esses parâmetros, tem sensores, tem sinal, e aí eles programaram para ele dirigir. É um jeito diferente de você ensinar algo a dirigir, né? Usando a IA ali. Então, você não... Eles atribuíram, eles fizeram esse modelo de inteligência e ensinaram o carro a andar. Então, ele aprende a fazer coisas que talvez o programa não conseguiria identificar. Eles até têm... Eu adoro a Tesla que eles mandam inclusive, teve atualizações que eles avisam ali, a gente removeu 300 mil linhas de código para colocar um decisor de inteligência artificial para fazer tal coisa ali. Posso traduzir isso pro Five aqui? Cara, olha o que ele tá dizendo. Não, cara, a tua explicação é incrível, mas olha o que ele tá dizendo, cara. Que eles disseram, eu tirei 300 linhas de código. 1000 linhas. 1000 linhas. 300 mil linhas de código para dizer essas 300 mil linhas que eu te dizia, até me corrija se eu estiver falando errado, essas 300 mil linhas que eu te dizia o que você vai fazer, eu tô tirando e tô te dando autonomia para decidir em cima dessas 300 mil linhas de código. Não é mais... Porque a linha de código é uma atribuição. Apesar do código ser rápido, né? Passa por isso na velocidade da luz, sei lá. É uma sequência de comandos lógicos de programação e ali tem, se acontecer isso, vai para cá. Um monte de if-then, né? Se acontecer isso, faça isso. Se acontecer isso, faz isso. Se tiver uma linha aqui, faz isso. Se tiver isso, o cara clicar no botão e todas essas variáveis tiver ok, ele faz isso. Então, eles programaram isso extensamente por vários anos e colocaram dentro de um código lá para fazer alguma coisa. Encaixotadinho, vamos dizer assim, engessadinho, né? E talvez tinha momentos na realidade que não passava por tudo aquilo e tinha situações que ele não identificava. Que fugia das 300 mil linhas, vamos dizer assim. Fora o tempo, fora a ideia da tomada de decisão. E eles falaram, não, isso aqui não é mais necessário. Agora tem essa inteligência artificial que foi inventado ali dentro desse algoritmo e ela vai tomar essa decisão. Não tem mais essas linhas de código. E eles entenderam que isso era muito mais seguro, muito mais dinâmico, muito melhor para a dirigibilidade, né? Ou seja, o teu Tesla passou a decidir ao invés de ter 300 mil linhas de comando. Passar por ali, ele toma uma decisão baseada nessa inteligência, que é um processo que realmente, se parar para olhar, ele é inteligente. O nome técnico é inteligência, né? Ele é inteligente. O nome técnico da inteligência artificial é isso. Ele tem um
um quê de aprendizado, porque a inteligência é isso, né? A gente aprende muita coisa. A inteligência é algo que você possa aprender e repetir, vamos dizer assim, em linha geral. Matemática, 2 mais 2 é 4. Então eu aprendi que 2 mais 2 é 4 e posso trabalhar com aquilo. 1,5 mais 2,5 também é 4, né? E posso trabalhar com aquilo. Você toma decisões, quando você tem essa inteligência, pega ali informações dos livros, você traz isso, só que você consegue usar aquilo de forma prática no mundo real. Então, aprendi sobre gestão, consigo gerenciar e aplicar esse meu aprendizado. Cara, vamos voltar na história do trabalho pra gente... Não, vamos dividir... Só pegar. Esse cara aí do Tesla, eles pegaram essa mesma inteligência que ensinou a dirigir e colocaram num robô. E aí vão ensinar esse robô a nos servir, a limpar a nossa casa, a produzir equipamentos, a fazer tudo que... E um desafio que existia um tempo atrás, isso é importante ter em mente, que era muito difícil para eles equilibrarem um robô em 2 pernas. Talvez fosse um dos maiores desafios da robótica, assim, robótica de forma leiga e genérica falando, né? Mas um dos maiores desafios era colocar um robô equilibrado sobre 2 pernas, porque é tanto código para que ele... Muita informação para que ele consiga. Ou seja, a gente andar em 2 pernas é algo muito inovador, vamos dizer assim, né? E aí... Agora já se consegue. A gente já vê vídeos na internet do robô sendo empurrado e ele se reequilibrando para não cair, né? O ajuste fino já começando a acontecer, ele já conseguindo pegar coisas completamente... me fugiu uma palavra, sensíveis, quebráveis, né? Então ele já consegue uma garrafinha de plástico, um negócio, claro, com todas as limitações, mas a velocidade que isso ganha, né? Não. E é com esse processo de treinamento e inteligência. Não é. Não é programar ele para ficar de pé, não é. E alerta de polêmica agora, né? Entenda, não é o Jerônimo falando, não é o Diego falando. É na visão macro do empresário. E um robô que não adoece, não tem gripe, não tira licença, não engravida, não tem TPM, não fica de mau humor, não atende mal o cliente, não tem oscilação de padrão. Entenda, eu não estou falando isso do ser humano, porque eu sou... Na verdade, eu estou falando isso do ser humano, de todos nós, porque eu também gripo, eu também fico com humor alterado, né? Eu sou botafoguense, então é impossível não ficar com humor... Emocional. O impacto emocional é muito alto. Mas o que eu quero dizer, o cara vira e fala assim, cara, esse profissional faz o trabalho de 3 seres humanos com a manutenção mais barata, sem tirar férias, do jeito que eu gostaria, sem discutir comigo por que tem que fazer aquilo. Quem que eu vou contratar? Cara, é meio que lei da sobrevivência do business. Porque se ele não faz isso, o cara do lado fez. Né? E se o cara do lado fez, o cara consegue, no primeiro momento, vai acabar... gastando mais, porque o equipamento ainda é caro, mas em algum momento fica mais barato ele ter um robô desse, isso não é agora, obviamente, né? Mas fica mais barato ter um robô como celular. Se você para pensar, o primeiro Motorola que surgiu, cara, você levava uma bolsa, literalmente junto, era uma bolsa, né? E aí ele era muito caro, ninguém tinha. Hoje é muito mais barato. Eu não tenho telefone fixo em casa, você tem hoje fixo? Até tem? Não tem. Nem sabe, né? Teve que pensar, né? Eu não tenho telefone. Até tem um número, porque eles entregam de graça. Associado lá, né? Eu nunca conectei um aparelho. Eu também não sei. Se eu tiver, eu também não sei, né? Então, um celular, tudo bem. Eu tô hoje usando um iPhone 16 Pro, que é muito acessível para o profissional nos Estados Unidos. Mas o celular hoje o custo é reduzido. E eles já... Teve esses dias, não sei quando você vai estar assistindo esse podcast, mas esses tempos atrás... Nos próximos 10 anos, provavelmente. Só que, sei lá, não faz o quê? 1 mês, 2 meses que o Elon fez esse lançamento. Teve esse evento do... Esse dos 300 mil linhas? Não, do We Robot. Ele fez esse lançamento. Não vi, não acompanhei de perto. Apareceu um monte na internet com os robôs. Você não viu isso aí? Ah, claro que vi. Daí tinha os robôs servindo. Sim. Eles mostraram um táxi, que é a próxima geração, que é um carro que não tem nem volante, que vai estar dirigindo. Mostraram algumas inovações. E ali ele colocou esse robô para servir a galera lá, servir chopp e fazer tudo isso. Então, e falou que ele pretende, acho que, se eu não me engano, em 2 anos, estar com isso funcionando no mercado ao preço de um carro, a $30 mil. Em 2 anos, olha isso. Sei lá, então... E com a manutenção mais barata do que um salário de um profissional. Então, é uma análise fria, Fábio. Aqui não estou julgando o ser humano que vai perder o emprego para um robô. A gente está fazendo uma análise fria disso. Então, vou dar um exemplo para você, Fábio. Eu treinei um GPT. O que significa isso? Eu peguei o chat GPT, tem uma opção que eu posso criar um GPT. Eu criei um GPT meu.
com tudo que eu acredito. Peguei meus livros em PDF, subi, meus vídeos subi, os meus pensamentos, as minhas crenças, aquilo que eu acredito, que sucesso exige mais, que você é um projeto criado por Deus para dar certo. E aí, olha o que eu fiz. Eu peguei as perguntas, várias perguntas feitas pelos meus alunos e subi lá e perguntei, escolhe algumas que tenham as características de reforçar meu posicionamento, de gerar maior aprendizado e transformação para o meu aluno e responde como se fosse eu. Na primeira, eu fiquei impressionado. Ele respondia assim, ele falou assim, cara, minha vida não tá dando certo, como eu deveria agir? Né? E ele vai lá e responde, cara, blá, 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 afinal de contas, você é um projeto criado para dar certo. Então ele começa a responder como eu. Aquilo me impressionou. E como você falou, eu não sei se o copywriter vai perder o emprego ali, logo ali. Mas claramente um monte vai. Porque um hoje vai fazer o trabalho de 10. Porque isso, o copywriter... Esse é o ponto. Isso. Ele não é mais... Se o copywriter não usa inteligência artificial, ou pior, né? Se ele é o copywriter e vamos falar de outras profissões também. Se ele é o copywriter que só joga no chat GPT ou no cloud ou em qualquer tecnologia de inteligência artificial e coloca assim, faça um texto sobre tal coisa. Ele já está fora do mercado. Ele já está ultrapassado. O cara que só pede, ele já está ultrapassado. Porque se ele não está entendendo de prompt, se ele não está entendendo do que está acontecendo, de como... Né, porque eu gosto muito da ideia de que os coaches, de coach levado a sério, eles se dão melhores com as inteligências artificiais, porque eles desenvolvem a arte e a habilidade de perguntar. Então, as perguntas são muito poderosas. Então, o que eu extraio da inteligência artificial, eu não vejo as pessoas ao meu redor extraindo ainda, porque não sabem fazer a pergunta da forma correta, né? Tem esse diálogo, né? Você tem que poder ter a capacidade de conversar, de ter um pouco mais de capacidade cognitiva para lidar com ela, porque afinal é uma inteligência e um programa ao mesmo tempo, você tem que saber perguntar. Agora, talvez para o futuro isso também não faça diferença. Porque à medida que eles começam a abstrair o entendimento ali com o robô, e você talvez não tenha de primeira, né, uma pergunta. Porque a galera fala muito isso de prompt e tal. Eu comecei a olhar, não sei se parece se é o grande... Parece ser o salto, né, para o negócio, mas... E fica à vontade de discordar, tá, cara? Essa é a ideia que discorde à vontade. Eu entendo disso, assim, eu sei que Só que à medida que você coloca na mão das pessoas e elas começam a trocar ideia... Porque uma das capacidades do robô, assim como o coach, ele tem um tipo de rapport. E eles forçaram isso, né? Inclusive, estão forçando. Nessa última versão do GPT, eu uso muito o recurso de áudio, né? Boto lá e fico... Eu também. Eu não dirijo mais sozinho agora, eu só converso no chat GPT. Coloco ali, começo a trocar uma ideia com ele. Você pode interromper ela agora. E ele tem um negócio, não sei se você percebeu, que ela vai pegando o teu sotaque. Cara, e ele me respondeu com vamos. Cara, então, tipo assim, porra, chato, tu tá de sacanagem. Ele pegou o vamos com emoji. Botou os meus 2 emojis que eu uso sempre. Sim, então, aí você vai pegando... Vai fazendo rapport, né? Então ele começa a te entender. Então... Rapport, pra quem não sabe, é entrar em conexão, né? É tipo, se o Carmona fala mais alto, eu falo um pouquinho mais alto. Se o Carmona fala mais baixo, eu falo um pouquinho mais alto. Aí fala a mesma língua e tá sincronizado. Então, à medida que você vai conversando com o robô, você começa a sincronizar com ele. Então, independente de saber especificar muito, se você tiver um diálogo e conseguir contornando isso, você chega na tua conclusão, você chega naquilo que você quer, trocando ideia com o robô. E agora, o copywriter, sim, só que antigamente o cara demorava, sei lá, uma semana para fazer um texto. Hoje é inconcebível você falar, cara, você vai levar uma semana para fazer um texto, porque você senta ali... Deveria demorar quanto tempo um copywriter hoje, na tua opinião? Pô, sei lá, um dia. Se porque demorasse uma semana é muito complexo, né? Muito complexo. Porque você tem um auxiliar ali muito ágil para abrir esses caminhos, inclusive te trazer insights, né? O pessoal fala... não tem inteligência, ou ainda falta aquela vírgula do ser humano, ou tem algo que a gente tem, que é a criatividade, não sei. Porque eu lembro logo no começo do ChatGPT que eu fui fazer um teste de falar assim, tipo, cara, faz isso, mas fala isso como se tivesse... Mistura isso com surf. Eu estava na praia, sei lá, estava falando de mar digital, eu falei, cara, pega esse contexto e me traga através dessa visão. E aí ele mistura as duas coisas e traz algo que eu não poderia imaginar. Então ele tem uma criatividade... Você me mostrou isso lá atrás. Por alguma razão você me mostrou isso. Cara, olha o que ele fez aqui com... Né, tipo, trouxe uma metáfora correlacionada com surf. O que você quiser, né? Você tá aqui no meio do nada, ele pode falar... Traz uma metáfora com podcast, ele vai misturar. E talvez a gente não fosse
conseguir conceber esse tipo de ideia a partir desse lugar. Então, é muito doido como ele realmente traz esse processo de inteligência e criatividade, que é algo que a gente não acreditava que poderia ser feito pela máquina. Inclusive, quando logo saiu, eu sou meio nerd, né? Eu gosto de coisa. Tem um filme lá que é o Eu, Robô, com o Will Smith, você deve ter visto, e eu lembro dessa cena, que ele começa a discutir com o robô, que é, inclusive, o robô da Tesla, né? Inclusive, Não sabia. A Sony meio que processou o Elon Musk depois desse... Olha só. Porque tudo que ele apresentou nesse evento era muito parecido com o que estava lá no Eu, Robô. Do filme, né? O táxi robô, tudo era muito parecido com o que eles tinham lá. E o próprio robô que ele lançou lá, que é o Tesla Bot, o Optimus, ele é a cara daquele robô lá do filme. E eu lembro que eles estão num diálogo lá, o Smith e o robô, ele fala, mas você, parafuso máquina, nunca vai conseguir escrever uma sinfonia ou pintar um quadro, algo assim. E ele fala, e você consegue? Uau! Mesmo sendo humano, né? Mas eu posso aprender. E no final das contas, o robô hoje... Já escreve sinfonia e pinta quadro. Tem IA que... Teve recentemente o quadro... Teve o primeiro quadro vendendo por dezenas de milhares de dólares pintado por uma IA. Pintado por uma IA, então. Cara, sabe o que eu pensei aqui? E se a gente perguntasse pra ela... Eu queria saber de você, eu e o Diego Carmona estamos gravando um podcast para discutir se você, inteligência artificial, vai acabar com os empregos dos seres humanos. Eu queria de forma bem objetiva que você me dissesse se sim ou que não, e quais empregos certamente acabarão e o que as pessoas precisam fazer para que eles não acabem. Jerônimo, a resposta é não. A IA não vai acabar com todos os empregos, mas certamente irá transformar muitos deles. Empregos que envolvem tarefas repetitivas e previsíveis estão mais propensos a desaparecer. Para se adaptarem, as pessoas precisam desenvolver habilidades em áreas que envolvem criatividade, resolução de problemas complexos e inteligência emocional. Entendi. Então me fala aí 5 empregos que as pessoas deveriam estar buscando essas alterações na sua vida para ficarem alertas, porque provavelmente acabarão. Me dê 5 exemplos que são cotidianos hoje na vida moderna. Certamente. Aqui vão 5 exemplos de empregos que podem ser impactados pela automação e inteligência artificial. 1. Operadores de telemarketing. Com o avanço dos chatbots e assistentes virtuais, muitas funções desse setor estão sendo automatizadas. Na realidade já estão, né? E você interrompe ela consegue falar. Que ela interrompe agora. Então, continue aí as coisas e fale mais rápido e fale com sotaque de Recife. Claro, vamos lá. Além dos operadores de telemarketing e caixas de supermercado, outros empregos em risco de automação incluem atendentes de estacionamento. Com a popularidade dos sistemas de pagamento automatizados... Não, beleza. Não precisa explicar o porquê, na verdade. Pode ir só para as profissões, que é o que mais importa. Obrigado pela sua gentileza. Sem problemas. Continuando. 4. Trabalhadores de linha de montagem. 5. Agentes de viagens. 6. Funcionários de call center. Fique atento a essas áreas e busque desenvolver habilidades para se manter relevante no mercado de trabalho. Por que um agente de viagem vai tender a acabar a profissão? Essa eu realmente fiquei confuso. Desculpa pela confusão. Agentes de viagem ainda são importantes, especialmente para viagens complexas ou personalizadas. Mas com a facilidade de usar sites e apps para reservar voos, hotéis e pacotes, a demanda por agentes de viagem tradicionais está diminuindo. Quem trabalha nessa área precisa focar em oferecer serviços especializados e experiências únicas para se destacar. Será que a gente vai chegar naquele ponto que algumas profissões, elas vão ser assim, tipo locadora? As locadoras acabaram e resistiram algumas, que era tipo... Vintage, eu vou lá alugar um vídeo, um DVD, como tocar vinil, né? Virou moda, agora já saiu um pouquinho de novo, para algumas pessoas ainda é. Será que isso uma hora vai virar assim, aquela cafeteria, quem atende é gente? Né? E talvez seja até mais cara, porque é gente que atende lá? Provavelmente. Ao contrário, né? Hoje eu iria numa cafeteria que o robô atende
para entender que, tipo assim, pô, olha como é que é ser atendido por um robô. Né? Já tem robôs em Nova York que limpam um quarto do hotel, que já fazem pizza, tem Fazem várias pizza, né? coisas que estão sendo automatizadas aí. Ô, Five, isso não é para você ter um desespero, isso é para você agir enquanto há tempo. Algumas pessoas vão eu ouço muito, o podcast chama Sai da Média não é à toa. A média, ela vai ouvir assim, ó, cara, você perdeu o teu emprego, você tá desempregado. Ele vai dizer assim, tá vendo, agora que eu envelheci não sirvo para mais nada. Não, não é essa a fala. A fala é, agora que você ficou ultrapassado, você não tem empregabilidade. Então, você não pode ficar ultrapassado no mercado ao ponto de perder a sua empregabilidade. Depende. Se você tiver lá na frente, ninguém vai ter emprego, não se preocupe. Não é só você. Lá na frente quanto, cara? Lá na frente quanto? Assim, o que você já ouviu falar aí? Estamos falando de quê? De anos ou décadas ou séculos? Não, acho que década. No máximo. Década, nem no plural. De 10 a 20 anos, não tem mais, assim... Tá indo muito rápido, né? Só que tem esse desafio de como a gente lidar isso na sociedade. Porque a gente vai ter que, talvez, mudar como humano, de abrir mão, de lidar com esse tipo de... sei lá, o capitalismo, né? A vantagem financeira que a gente quer sobre os outros e tal. Se eu não tiver emprego, se eu não tiver emprego e a gente precisa eu ter mais que você, a gente vai continuar na mesma briga. Agora, se então, ok, dá para ter uma vida incrível, todo mundo sendo servido pela tecnologia, os robôs servem, está todo mundo ok em ser servido, o salto o problema é, na verdade, você entender o que a gente tem para fazer, como você falou. Porque o trabalho não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre ter o que fazer. Entra nesse lance de gastar o seu tempo. E vou fazer o que agora da vida, né? Aí, né? Que é da dificuldade. Os robôs limpam, as ruas estão todas limpas, que os robôs já limpam, né? A comida está sendo servida, a água está sendo purificada. A geladeira já entende o que acabou, o robô já abastece ela de volta, e quando eu vejo... Nunca acaba a água, nunca acaba o ovo, nunca acaba a manteiga, meu carro está sempre limpo, ele estaciona, ele automaticamente está limpo. Tira tudo isso do teu caminho. Eu não preciso de dinheiro também. O que eu vou fazer? O que a gente faz? Né? Eu não preciso mais aprender uma língua, porque os meus óculos, né? Quando eu olho para o futuro, o Apple Vision, tá claro que ele é um projeto que não vai adiante, em aspas, porque ele não vai adiante do jeito que ele é hoje. Mas ele é o embrião de um dia ele ser isso aqui, conectado com um fio que liga fonezinho ali, numa bateria. Conversando em línguas diferentes. Em línguas. Ok. E sim, de repente eu não preciso mais aprender isso, de repente eu não preciso mais fazer um monte de coisa. E agora eu vou fazer o quê? O que eu faço? Exatamente. Esse que eu acho que vai ser o desafio como humanidade, entender isso. E tá tudo bem também, porque o trabalho foi uma criação, né? Pra gente sobreviver. Aí como é que a gente... o trabalho pelo mais, né? Eu acho que o trabalho original... Five... Cara, se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse podcast, se fosse até a inteligência artificial já curtiu o podcast. Quer ver? Deixa eu perguntar para ela aqui, ó. Vou perguntar para ela se você deveria já ter curtido. Não vou perguntar, não vou perder tempo desnecessário. E aí, o fato é, eu até concordo, mas eu acho que o trabalho originário, ele existia, porque a gente precisava acordar e ia caçar. Caçar, em certo aspecto, era o trabalho da sobrevivência. Explorar, caçar, sobreviver, colher, caçar e coletar, né? Enfim, aí quando vem o desejo pelo mais, né? Agora quero ter mais. Aí a pessoa começa, aí vem um sobre o outro, inclusive, uma tribo sobre outra, um humano sobre o outro. A exploração de um pelo outro. Eu posso ficar aqui, ok, daí virou o cara, virou rei, todo mundo serve ele. E aí o capitalismo tentou recriar isso, ao mesmo tempo ele continua a mesma coisa. Tem gente que tem dinheiro, é rei, e é servido por outros que têm menos recurso e não é. Então, imagine se essa IA vier a servir a todos. Ele vai ser o nosso... E aí, quem que nós somos? O que nós faremos? O que os reis fazem, né? Se eles não precisam estar olhando para isso. Só são servidos, né? Nem decisão eles decidem, né? Nem decisão, então... Como eles que tomam. é isso? Como que é isso? Talvez igual lá... Eu imagino que talvez a gente volte a ser como os gregos e... filosofar. Vamos gastar nosso tempo como? Jogando, conversando, pensando, trocando ideia, brincando. Isso num cenário utópico. Num cenário bom utópico. Utópico, né? Que a gente consiga
passar por isso. Porque isso pressupõe, então aí agora, cara, impressionante. E abrir mão disso, ser igual, né? Esse pode, tô até olhando o tempo para esse podcast, cara, daria para ir 3 horas, 4, 5, 6 fácil, porque aí a gente teria que pensar, mas pra gente chegar nesse cenário utópico, eu gosto muito das discussões que o Murilo Gun traz. Murilo, abraço pra você, cara, tomara que a gente consiga se ver na próxima vinda tua aqui ou a minha ao Brasil, né? O Murilo, ele fala muito que os filmes, eles não são utópicos, eles são distópicos, eles mostram sempre um cenário catastrófico, e o problema de um filme mostrar um cenário catastrófico é que ele é preditivo da realidade. Então, por exemplo, a equipe do Elon Musk criou o robô igual o Eu, Robô. Claro que ele pode ter copiado, mas talvez ele não copiou. Talvez e ele nem lembre da onde ele viu aquilo. Cara, vamos desenhar aqui. Então, quando a gente vê muita coisa está sendo criada hoje, a pergunta é: os Jetsons previram o futuro ou ditaram o futuro? Porque a criança... Isso é muito sério, Five. Isso é mais sério do que parece. Porque os filmes, os desenhos que a gente vê hoje, eles estão prevendo o futuro ou ditando o futuro? Porque a criança que viu Jetsons, viu o carrinho voador... Por que a gente pensa em carro voador? É porque o Jetsons previu ou a geração que assistiu o Jetsons agora está criando o carro voador? Né? Ele previu ou criou? Então, se a gente criar o futuro, os filmes, a gente está criando só futuros distópicos, onde o futuro é desesperador, onde a humanidade termina com o planeta Terra. Tem muito filme disso, né? Mas é por causa do modelo, né? Da criação dos filmes. Ele inspira, né? Não sei se a gente chegaria a... Realmente... A gente fica com medo do que está acontecendo em alguns filmes. Mas tem filmes bons também, que mostram um futuro saudável. Esse próprio Robô. É interessante o começo do filme. Depois eles botam uma trama ali para mostrar que não, o cara tem liberdade ou não, qual que é o problema. O super robô lá, né? Como todos os... Acho que poderia abrir um parênteses, mas eu não vou discutir isso, mas eu acho que para a gente chegar nesse futuro utópico maravilhoso, que a gente não precisaria mais trabalhar e teria que se preocupar o que eu ocupo o meu tempo, porque a automação é generalizada com inteligência artificial, assumindo que elas não destruíram, não dominaram a gente, e tudo mais aconteceu, mas a gente ainda vai chegar nesse ponto. Eu entendo que precisa ter um outro fator, que é o fator que não existe hoje na humanidade, que é o fator de não ter pessoas querendo se sobrepor a outras pessoas. Porque no momento em que uma parte da humanidade detém a inteligência sobre a inteligência artificial, o poder sobre a inteligência artificial, o poderio, ela vai sempre buscar ter algum tipo de vantagem sobre quem não detém. Porque assim foi a vida inteira. Eu detenho a inteligência sobre prensa, né? Então eu vou te vender o que você não sabe fazer. E desde sempre foi assim. Assim surgiu a moeda. Eu tenho coisas que você não tem. Quer trocar? Quero. E no momento em que um ser humano não tiver mais o que trocar? Isso que é o desafio. Porque hoje, vamos lá, é profundo, Five. Eu não sei se eu estou me fazendo claro contigo. Mas... Filosofando, é isso que a gente vai fazer no futuro. Ficar filosofando. Entenda. Ó, vamos pensar de forma bem clara. Antigamente a gente tinha que trocar roupa por tecidos, por especiarias, frutas por outras frutas, arroz por trigo, feijão por animal. Eu tinha animais que você não tinha, a gente trocava. Chegou uma hora que não dava mais para trocar isso. Aí eu comecei a trocar o quê? Aí substituiu pelo dinheiro, assim, de forma bem simplória. E hoje, na humanidade, a gente continua fazendo a mesma coisa. Só que a gente troca o quê? Normalmente, trabalho por dinheiro. Eu entrego a minha força laborativa para você, você me entrega um pouco do seu dinheiro. Que eu posso trocar ali, né? Ficou um intermediário. Isso. E assim vai fazendo. Mas isso é num momento que eu não tento também me sobressair fisicamente sobre você. Isso. Que é também o desafio Porque teve esse momento da gente estar ok, eu não vou brigar com você, mas muito do ganho foi brigando, né? Eu vou me sobressair fisicamente. Eu quero o que você tem, mas eu não quero trocar, eu quero tomar. Exatamente. Né? Todas as guerras tiveram com base nisso. Então, a humanidade fez muito disso também. Então, a gente tem que entrar nesse modelo que, ok, eu não quero brigar para ter isso. E hoje no mundo, apesar de a gente estar nesse lugar, tem gente brigando lá, né? O mundo tem isso ainda. A gente tem um ambiente próspero que todo mundo poderia estar comendo, ninguém passando fome, ainda assim a gente briga por um pedaço de terra ou por um... Acho que a briga do momento, que não tem a ver com IA, mas tem a ver com tudo que dá o poder, é a energia. Né? Acho que essa que é se fosse, né, sair um pouco ali, mas
é o que faz o problema todo acontecer. A energia é o que sustenta a sociedade, os humanos ali. Energia Inclusive, elétrica, a IA. petróleo. Basicamente... A IA precisa de energia para... Exatamente. O oxigênio da IA hoje ainda é... Não, sempre será energia. Sempre será. De que jeito, eu não sei. E do ser humano também, porque para chegar a comida aqui na tua geladeira, a gente tá usando energia lá. Perfeito. Para você ouvir esse podcast, está usando energia. Tá rolando lá. A guerra que está rolando hoje no mundo, a gente acha que não é, mas é sobre energia. É o problema ali, né, do petróleo. Que energia, quando eu digo, é isso. É o petróleo e gás, que é a energia do mundo. Disso gera energia elétrica. E a gente precisa resolver isso. Essa é a briga. É escasso. É ali que o povo está degladiando, né? Quem consegue mais, consegue menos. Então, essa chave, se a gente destrava e leva para uma energia abundante, que todo mundo possa ter acesso, aí a gente destrava todo o resto. Se a gente entender que as pessoas que vão permitir que todo mundo tenha um acesso. Exatamente. Né? Conseguir expandir isso a nível mundial e eu não querer ter mais energia que você, brigar por isso. Esse é o desafio. Você vai ter, eu vou ter, todo mundo vai ter. Então eu acho que tudo passa pelo que sempre passou. Né? Quando a gente remonta lá à época de Jesus, por exemplo, não um Jesus religioso, né? Quem me segue sabe o quanto o Jesus que eu encontrei na minha jornada não é o religioso, é um outro Jesus, aliás, completamente diferente do que todas as religiões que eu frequentei me apresentaram até hoje. Então, é um outro Jesus que eu achei. Mas se a gente remonta à idade de Jesus, Jesus pregava uma única coisa, parceiro. Você tem que amar a Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não amar o próximo, qual o interesse que eu tenho de você ter o mesmo acesso a tudo que eu tenho? Porque se você tiver o mesmo acesso a tudo que eu tenho, a gente é igual. E as pessoas não querem ser iguais. Hoje tem essa dificuldade. Então, essa talvez seja o topo da superação. A gente tem que evoluir como ser humano, ser um novo tipo de ser humano, que tenha essa mentalidade de Jesus lá, de realmente tá ok que o próximo seja igual a você, amar ele, e tá ok e não só com todo o resto da humanidade. A pessoa com menos acesso, o cara com mais acesso, todo mundo tem que entrar na mesma sintonia para que isso aconteça. Então, é uma nova fase aí. É otimista, né? Tomara que a gente consiga chegar lá. Caminhar para lá. Five, bota nos comentários... Desculpa, cara, te cortei aí. E se não se destrua no meio do caminho. Five, bota nos comentários. Você acredita que a gente consegue... Imagina que todo mundo pudesse ter tudo. Você acha que quem tem muito aceitaria verdadeiramente que todos tivessem acesso ao mínimo básico? Porque se todos tivessem acesso ao mínimo básico, o poder, ele praticamente acabaria. Se você parar pra pensar. E nem né? o mínimo básico, é o todo. É o todo, né? Pior, né? Não é nem porque não é nem o básico, é a tudo, né? Tudo, porque roupa ficou, aspas, de graça. Né? O robô vai pegar, vai reprocessar, vai fazer de novo, vai construir do zero. A casa, o carro, a comida, a alimentação. E aí a gente acha ele que... planta, ele colhe, ele entrega... Tem que ter mais você porque eu me esforcei mais. Mas se a gente sair do zero e a gente não precisa crescer para se esforçar... Tá tudo entregue? Qual que é esse termo, então? Aí a pergunta é, como as pessoas terão... As pessoas são gananciosas, porque a ganância, ela é o oposto do amar ao próximo como a si mesmo, né? Porque se eu sou ganancioso, eu quero mais do que você, né? Então, eu sou ganancioso sobre as coisas que existem. Então, amigo... vem do mundo de escassez, né? Talvez nesse mundo de abundância, se a gente chegar lá, a gente repense como isso acontece. E será que o nosso mundo já não é de abundância? Ou já não era? E pela escassez nós chegamos até aqui? Pode ser. Pelo desejo de explorar e nós chegamos até aqui? Duro, né? E eu sou um cara de direita, sabidamente. Né? E é muito louco, eu daria um outro podcast. Como pode Elon Musk... extrema-direita, que eu não me identifico com os pensamentos de extrema-direita, né? Se existisse um dimmer, eu sou bem distante dos pensamentos da extrema-direita, né? Não me identifico com pensamentos extremistas em nenhum dos dois lados, na minha visão. Para mim, os extremos só servem para mostrar onde nós não deveríamos estar, né? Buda fala que o desafiador caminho do meio. O que é o desafiador caminho do meio? É muito atrativo o extremo. Nada é mais atrativo do que o extremo. Nada. Nunca.
cara, o extremo é muito atrativo, né? Extrema direita, o papapá, o capitalismo vence sobre tudo. E a extrema esquerda também é muito atrativo, mas são perigosos, né? É onde vêm os problemas. Então, para mim, os extremos, eles deveriam mostrar para nós onde são as pedras dos dois lados do rio, onde a gente e em algum lugar entre elas nós deveríamos navegar. Claro que isso é polêmico também, e claro que isso é só a minha opinião, mas onde eu quero chegar? Cara, no meio, daria um podcast inteiro. Como pode um cara de extrema direita, que hoje, aspas, né, ele paga as pessoas para construir os robôs que no futuro substituirão as próprias pessoas, né, propõe um salário mínimo mundial, né, propõe algo que se equivale na essência a perto ao socialismo, à esquerda. Né? Então, aqui me dá a sensação incrível do que eu prego com os meus alunos mais próximos, né, é que os extremos, eles não estão extremados, eles se juntam ao final da circunferência. Uhum. Então, olha que louco, né? A extrema-direita, ela vai estar lá pertinho da extrema-esquerda. E é justamente aqui que, às vezes, um salta para o lado de lá, né? O caminho mais natural seria ele voltar tudo, né? O caminho mais natural, mas eles estão se amor e ódio, né? O amor e o ódio estão lá, estão muito perto ali, né? Você só consegue provavelmente a pessoa que você mais odeia instantaneamente é a pessoa que você mais ama, né? Seus filhos, sua mulher, às vezes, pô, como é que você pode fazer isso comigo? Você não faria isso com um desconhecido, mas às vezes você faz com a sua mulher, porque estão lá pertinho. Cara, não tem como... Interessante essa visão. Acho que vale uma discussão. Mas eu não queria falar do Elon Musk agora, mas vale essa discussão. Socialmente, vamos voltar. Cara, eu preciso fazer essa discussão. Beleza, entendemos. Então, resumindo, se a gente for lá há uma década na frente, a tua visão é que a tua e de vários pensadores, né, não é só que alguns empregos acabarão. Todos praticamente acabarão. Ou de 7 bilhões, 8 bilhões, chegamos a 8 já, né? 8 bilhões, 7 estarão desempregados e um terá o que... Não é nem desempregados, 7 não terão o que fazer. Terão o que fazer. E um terá. O negócio ele é muito bom e não é diferente, acho que, da Revolução Industrial. A gente podia se reinventar. Talvez a gente não consiga se reinventar. Talvez ela seja tão boa que vai realmente servir a todos. Amém, cara. Que assim seja, que a gente consiga olhar para isso. E a gente consiga filosofar em paz. Eu vou... Boa. Cara, a gente precisa passar pelo ponto de se a IA vai acabar com a humanidade. Porque tudo que a gente falou até agora, mas não vai ser ainda agora, né? A gente falou tudo do otimismo, da IA ser mantida controlada, né? E tudo mais. Antes de ir para o próximo ponto, olha que interessante, né? Quando eu leio Adão e Eva, na Bíblia, quando eu leio Adão e Eva, a gente sempre vai ter... São várias discussões, eu gosto sempre de discutir de cima para baixo, né? Então, a primeira pergunta que eu me faria sobre Adão e Eva é se ela é metafórica ou fática. Se Adão e Eva foi uma metáfora para o surgimento da humanidade, ou se foi de fato, existiu, tirou uma costela do Adão, que virou a Eva. E isso é irrelevante para o que eu vou te falar. Mas eu acredito que ela é metafórica. Eu não acredito que a história de Adão e Eva ela é real. Ela é metafórica. Embora possa ser real, mas é indiferente para o que eu vou falar. E o que a história de Adão e Eva traz? Que eles tinham o paraíso. E que, por alguma razão, só tinha uma coisa que eles não poderiam acessar, que era o fruto proibido. E olha que louco, né, cara? Quando a gente olha para a humanidade hoje, é como se a gente estivesse reproduzindo Adão e Eva. É como se a gente tivesse falado assim, complexa a parada, você pode tudo, menos a fruta proibida. Qual que é a fruta proibida, no teu ponto de vista? A ganância, o próximo, o mais. Porque a gente está destruindo o planeta pela fruta proibida. A gente se sobrepõe contra o outro, guerras pela fruta proibida. A fruta proibida, ela representa, na minha visão, ela representa aquilo que você tem tudo, bicho. Só não precisa pegar isso aqui. Mas eu quero aquilo ali também. Eu quero o próximo celular, e eu estou falando isso com o celular, né? Já falei isso, né, Fábio? Se você quer um mentor perfeito, já para de me seguir, né? Por favor,
porque eu disse que a minha melhor compra do ano passado, Diego, foi não ter comprado. A melhor compra que eu fiz no ano passado foi ter pulado o iPhone 15, né? Mas o 16 na verdade eu não comprei, ainda sendo bem íntegro, ganhei de graça de pontos do meu cartão, né? Então ganhei de graça, mas troquei, podia ter trocado por outra coisa, troquei por ele, né? Então beleza, tá aqui, mas a gente quer o próximo carro, é a próxima roupa, é mais evolução, é mais tecnologia, é mais viagens, é mais... Cara, a gente não tá satisfeito de comer carne. A gente quer comer a carne do boi que foi criado com cerveja, sem tocar no chão, sofrendo, pendurado num lugar que ele não pode nem virar em torno de si mesmo para não ter músculo e a carne ficar macia entendeu? Sim. Né? Eu não quero deixar o bicho viver solto, eu quero fazer em escala para ele ficar mais barato. Ele tem uma vida infernal para poder a gente conseguir. Isso não são todos os criadores, mas muitos são assim, né? O bicho, o abate, tem gente que fala assim, cara, coitado do bicho ser abatido. Coitado não, bicho, é o descanso dele, porque tem muitos bichos que o pior não é o abate. O pior é os 3 anos que ele vive em condições deploráveis até ser abatido. O abate é o descanso do bicho, é até bom por ele ser abatido, porque a vida dele era tão deplorável. Então, isso óbvio que não são todos abatedores, é óbvio que não são todos criadores, mas são muitos, são vários. Né? Então, para mim, essa é a árvore proibida. A gente continua em busca do fruto proibido. E para mim, isso pode ser o que impede a gente de um dia... Todos nós temos uma casa decente, um carro decente, uma vida decente, poder andar na rua filosofando, poder ajudar um ao outro, ajudar a natureza, recompor o que nós destruímos do planeta. Mas o meu sentimento hoje é que do jeito que a humanidade está, isso não acontecerá, cara. Na minha opinião, do jeito que a humanidade está hoje, se nós não nos destruirmos, o planeta nos destruirá se a gente continuar desse jeito, né? E eu gosto muito da fala do Murilo Gun, que ele fala assim, cara, você acha que o planeta tá sofrendo por nossa causa? O planeta vai continuar aqui, no jeito não acaba com o Quem planeta. está sofrendo somos nós, que a hora que eu quiser o planeta... Né? Se a Covid... Né? Se a Covid dado certo, o planeta tinha se livrado da gente, né? A gente é o câncer do planeta nesse momento, né? E o vírus, na verdade, era a cura, né? O vírus era a cura, né? Mas para ele não faz diferença, né? Porque ele está se reinventando e a vida está ali. Bom, faz parte da vida evoluir. Faz parte da essência da vida querer mais, querer mudar. Tem um pouco que a sociedade moderna fez, que é essa história do iPhone e tal... que é o que, conceitualmente, a gente acabou até abraçando como entusiasta do tal do marketing. O marketing foi inventado para isso, para gerar esse desejo em algo que você nem sabia que você não queria, né? Você não sabe que você vai querer um iPhone. Só que o Steve Jobs dizia isso, né? O consumidor não sabe o que quer, eu digo o que ele quer. E para o capitalismo, para esse giro, para o mundo girar, precisa isso acontecer. A gente criou isso, essa necessidade, a gente poderia lidar. Foi uma invenção humana gerar nesse sentido. Mas eu acho que gera nesse sentido de que a gente é intrinsecamente desenvolvido para evoluir. Então a gente está evoluindo. Mesmo os problemas ajudam a gente a evoluir. Certeza. Mesmo essa troca ajuda a gente a buscar a vida é uma escola. A vida é uma escola. Querer uma carne melhor faz a gente inventar coisa. Querer chegar na Lua. O ser humano ele é muito incrível. A inquietude nos leva a curas, a tratamentos. Esse é o caminho milagrosos. Sempre aconteceu. Então, no final das contas, faz parte de nós mesmos. Agora, eu achei interessante, porque você vê com essa história do fruto proibido, eu pensei, vai falar, o fruto proibido talvez seja destravar essa inteligência. Porque a gente está buscando alguém maior que nós. Né? É o máximo, é o próximo, né? Então, vou fazer a pergunta. A gente responde curto e quem sabe vier um terceiro podcast para poder falar do fim do mundo ou não pela IA. Né? Um dos pensadores que fez parte do processo de criação da IA, ele diz que o maior perigo para a humanidade, no que se refere à IA, é que pela primeira vez no planeta Terra existirá algum ser de forma ampla, né? Um ser mais inteligente que a gente. Porque hoje, talvez a IA ainda não seja mais inteligente porque a gente consegue dominar, frear ela, vamos dizer assim. Mas em algum momento, em alguma escapada, tipo um vírus de um laboratório,
A IA, ela é muito facilmente se torna mais inteligente que nós mesmos. Então, pela primeira vez, a gente vai ter um ser mais inteligente que a gente. E assim como, né, nos filmes, nas teorias... Ele toma decisões, né? E ele toma decisões. E talvez... E vou trazer ser humano para misturar com inteligência artificial, tá? Eu e você, a gente toma decisões baseadas em valores. Isso vem do coaching levado a sério. Então, por exemplo, a Paty tem o valor da segurança. Então, quando ela vai tomar uma decisão de mudança, a tendência dela é permanecer ao invés de avançar, porque ela tem o valor da segurança. Eu tenho o valor do desafio. Então, no momento de decisão, a minha tendência é avançar ao invés de permanecer. Então, a gente se equilibra nisso. Então, a inteligência artificial, vamos supor 2 cenários. Cenário 1, o homem diz a ela quais são os valores dela. Exemplo, claro que isso é bem simplório, né, Five? Se tiver algum Five aqui especialista em inteligência, vai falar, não é bem assim, né, Jerônimo? Claro que não. Isso não é um podcast de Harvard, do MIT, né? De ciência. Mas se você virar e falar assim, cara, seu grande potencial é defender a humanidade. Esse é o teu valor master. E se ela entender que grande parte da humanidade está sendo um grande risco para uma pequena parte da humanidade? É isso que está nos filmes. Por exemplo. Foi pensado por Asimov. Isso. As 3 leis da robótica, né, que está espelhada ali. As 3 leis da robótica foi feito justamente nisso, né? Eu não sei de cor quais são, o pessoal que coloca aí, mas é essa a visão, nos né? comentários. Você não vai atacar o ser humano, você vai salvar o ser humano, a não ser que ele seja ali. Aí entra nas discussões. Que seriam os valores da inteligência artificial, do robô, da automação. Para que ela fique travada naquele espaço ali. E no filme lá do Robô eles falam disso e como ela achou um caminho ali para realmente, eu preciso controlar, senão eles vão se destruir. E meu parâmetro era não deixar eles se destruírem, então toma decisões. É isso. Então vamos dar um exemplo agora eu vou dar um exemplo distópico, de coisa ruim, né? Então você tem 8 bilhões, sendo que 7 bilhões são inúteis, aspas, né? Muitas aspas. Para os outros sobreviver, para os 1 bilhão sobreviver, eu vou dizimar esse 1 bilhão que não tem função hoje, né? O oxigênio está ficando pior, as pessoas que destroem a natureza estão... E aí você perde o controle. Então, existem alguns grandes pensadores da humanidade. Eles dizem que a maior probabilidade, para uma parte, diz que a maior probabilidade de extinção da raça humana é uma pandemia. E que eles chamam até de Big One. The Big One. Seria como se fosse a maior de todas, aquela, a tal. E ela tem que ter 3 características para ser a The Big One. Ela precisa ter alta letalidade, ela precisa ter período de incubação maior para dar tempo da pessoa levar para outro lugar, e ela precisa se espalhar rápido. Então, exemplo, né? A Covid, ela se espalhava muito rápido, ela tinha uma incubação de 3 a 7 dias suficiente para você pegar lá na China e contaminar o teu bairro inteiro, mas ela não tinha alta letalidade. Ela matou no começo de 1 a 2%. Tem que achar um equilíbrio ali, né? Porque se ela matasse também muito, talvez morria na... Isso. O da África, me fugiu o nome agora, aquela que é também uma doença que ela é altamente letal, mata 50% das pessoas. Ebola. O Ebola, ela é altíssima letalidade, ela mata mais da metade das pessoas que pegam. Altíssima letalidade, ela é altamente contagiosa, mas ela mata rápido. Então, ela pega rápido e mata rápido. Então, você consegue... Olha, tá tendo ebola aqui. Isola e você consegue. Então, não houve ainda The Big One. Então, muitas pessoas da área médica se preocupam com a The Big One. Que ela, sim, poderia dizimar... Se não acabar com a humanidade, acabar com o modelo atual de humanidade, vamos dizer assim, né? Virar aqueles filmes de Walking Dead, as ruas vazias, né? Eu tive medo que a Covid transformasse nisso no começo, né? Mas voltando, então a pergunta é, a inteligência artificial. Então eu vou fazer uma pergunta simples, a gente termina aqui e vou pedir pro Five, que chegou até o final, dar a opinião dele. Mesmo que você não seja um expert do assunto. Assim como nós somos entusiastas, né? Sim. Não somos cientistas de inteligência artificial. Sou um leitor, você mais ainda do que eu, você é um total early adopter, que surge, você vai adotando na sua vida. A pergunta é,
eu não vou perguntar se a IA vai acabar. Vou perguntar, é possível que a inteligência artificial destrua a humanidade? Segunda, qual é a tua opinião? Ela vai conseguir ou não vai? Terceiro, para onde estamos indo? Como humanidade, como inteligência artificial? Ou para onde a gente deveria ir? Cara, aquela conversa desde o começo. Eu sou otimista. Então, acho que não vai conseguir controlar. É algo que está vindo para o bem. Não quero achar que vai acabar com a humanidade, não. A gente está indo por esse caminho de se reinventar como ser humano, de explorar novas oportunidades e que o futuro seja brilhante. Não sei como é que... Se você fosse... Eu falei que era azul, mas se você fosse trazer um exemplo do passado, muito provavelmente a gente já imaginou que outras tecnologias fossem destruir a humanidade. Não é a primeira vez que a gente deve discutir isso. Talvez quando surgiu computação, isso aí vai dominar, vai... Talvez já tenham tido outras ideias similares, imagino eu, né? Essa não deve ser a primeira... Ou é a primeira grande... Que viria com esse... teve a história da bomba, né? Da energia nuclear, né? Que a gente... Destravar o nuclear. Destravar o nuclear vai nos matar como humanidade. Tem um que eu vi que eles refizeram agora. E para alguns pensadores é até o futuro. A energia nuclear é a única... Para muitos é a única solução, a salvação. Seja, para a gente poder trocar o petróleo, né, essa saída. Tem uns testes que a gente faz com aquele também... Qual é que é o nome dele? Não é reator, é o acelerador de partícula lá, que eles estavam vendo de quebrar os átomos. Fugiu o nome agora. Que eles... Lá na Suécia, né? Acho que é na Suécia. Eu vi uma notícia essa semana aí, que eles Boson, né? Da partícula de Boson. Boson, né? Gigante. E ali tinha uma ideia que se a gente talvez quebrasse ela assim, ela poderia gerar também um buraco negro. A galera com medo, né? Que talvez destruísse tudo, tentando explorar. Aí tudo volta a acabar. Pode ser que aconteça alguma tragédia dessa, né? A gente arrebente tudo, né? Cara, eu vou deixar minha opinião. Minha opinião é muito louca, né? Eu continuo achando que a gente vai... Não importa para onde a gente está indo. Não importa se vai ter inteligência artificial, se é uma nova pandemia, se é o fim do planeta Terra, se é o fim da água potável, se é o aquecimento que vai tornar impraticável a vida no planeta Terra. Não importa, cara. Para mim, a solução e a tragédia, ela vai sempre se diferenciar pelo que... E olha que louco, né? Tô juntando... Para algumas pessoas, tô juntando religião com ciência. De jeito nenhum. E sim... É possível completamente. As pessoas acham que a espiritualidade... Religião talvez não se junte por consciência. Porque religião é algo muito diferente de espiritualidade. Né? Então, talvez a resistência que a ciência tenha não é com a espiritualidade ou não é com os pensamentos de Jesus. É com a religião que encaixotou do jeito que elas pensam. Né? E a religião, do mesmo jeito, ataca a ciência porque destrói os dogmas dela. Né? Como é que eu vou defender que o mundo foi criado em 6 dias, de forma literal, se eu vou aceitar o Big Bang? Então, não existe, eles estão errados. Como que eu vou aceitar Adão e Eva se eu aceitar a evolução? Não precisa brigar por isso. Então, para mim, quando eu pego Jesus, que é o meu maior mentor, não o Jesus religioso, o Jesus que viveu ali há cerca de 2000 anos atrás, viveu 33 anos aproximadamente, teve a principal obra dele deixada em 3 anos. Cara, ele já deu o caminho, né? A gente vai se salvar ou se destruir pelo amor ou pela falta dele. E é o que a gente vem fazendo até hoje, né? O amor ao próximo é o único caminho de solução, que é o que você trouxe. Se a gente ouvir, igual aquele filme Sexto Sentido, né? Se a gente assistir desde o início, a gente vai ver que tudo que você traz de utopia maravilhosa, que eu tomara que seja isso, ela passa pelo amor. Né? Ela passa por você e fala assim, não, cara, eu não quero que você se exploda, eu quero que você tenha uma vida digna, decente, boa, prazerosa e que a gente junto possa fazer diferença. Então, para mim, cara, se vai ter inteligência artificial, se vai ser uma nova pandemia, né? Eu errei na pandemia. Eu falei que a pandemia ia nos juntar. Me perguntaram, né? E eu falei publicamente, a pandemia nos unirá como humanidade ao final dela. Na verdade, a gente saiu da minha visão mais desunido do que como unido. Porque na hora que não tem vacina para todo mundo, né? A gente vê hipóteses ridículas das pessoas se fantasiando de velho, idoso, para tomar vacina, né?
há tempo, né? Outros dizendo que dizendo que você ia virar jacaré, outro dizendo que, assim, um manda e desmanda. Apesar de que teve algum tipo de união ali. Como tem hoje, né? Não teve mais do que a gente tem já. O ser humano querer apoiar o próximo, claro que esse impacto entre eu querer o meu melhor e o teu melhor. Todo mundo tem acho que é a batalha de todo ser humano hoje ainda. É isso. Lutar contra isso, né? O ego ali, servir a mim mesmo, ou maior, servir ao próximo. A gente sempre tá nesse embate. É isso. E a galera que tá lá sempre faz esse tipo de... Chegou no topo, ele volta, como você falou, achei muito legal essa visão do loop, que não é isso, né? Você chega para um lado e acaba vindo para o outro, isso. Independente de onde, para qual extremo você for. Os extremos estão muito mais perto do que eles imaginam, né? É interessante essa visão. Então, no final das contas, é a humanidade, é como a gente vai lidar como ser humano, evoluir como ser humano. E a gente já fez isso várias vezes, como humanidade. Sempre que a gente chegou num limiar ali, a gente acaba achando uma forma de sobreviver. Por exemplo, se os extraterrestres invadirem o planeta Terra, rapidamente a gente não tem russo, não tem americano, não tem chinês. Vamos se juntar se eles quiserem destruir a gente. O que eu acho difícil que aconteça. Tem uma pergunta, então, quero saber de você. De tudo que você viu de inteligência artificial até agora, de todos você está acompanhando, o que você achou mais legal? Mais legal de tudo de inteligência artificial? Que você vê, assim, cara, assim, o que eu mais uso é o que você já disse aqui, que é a gente conversar com o chat GPT. Cara, eu tô no carro sozinho, mas eu tenho conversas... Essa filosofada que a gente deu aqui hoje... Desse jeito. Desse jeito, cara. E eu discuto com ele, aí ele diz, você tem razão. Aí eu falo assim, deixa de ser frouxo, mantenha a sua posição. Não, mas você tem razão mesmo. Aí ele fala, não, você tem razão e eu fui frouxo. E é muito legal isso, cara. Pra mim, assim, o mais legal... Diversão, tô falando de diversão. O que eu acho mais legal é discutir com ele. Eu falo pra ele, cara, se porte como uma pessoa que saiba muito disso. Seja crítico, não seja, você está certo, Jerônimo, e vamos discutir o tema. Às vezes eu falo pra ele assim, você vai ser o crítico da minha ideia. Eu tenho uma ideia, você vai ser o crítico, fazer o papel de um repórter crítico pra me criticar em tudo e só vai dizer que eu tenho razão se você concordar, realmente. Isso é legal. É legal, e aí eu vou conversando com ele. E você, o que você achou? Eu adoro trocar ideia desse jeito também. Uma coisa que às vezes a gente faz, tá tendo discussão entre eu e minha esposa, eu e a Karen lá, aí falo, não, sabe de uma coisa? Pega o GPT, ó, GPT, a gente tá discutindo sobre isso, a posição da minha esposa é essa, quem tá certo? Volte e meia eu perco, né? Volte e meia eu perco. Ela, não, sua esposa está certa. Ele fala mesmo? Fala. Não, ela está certa. E ele certa. Tenta contemporizar? Não, peraí, calma, não é bem assim. Ele tenta contemporizar às vezes? Tenta. Então é engraçado essa pegada. E quando ela diz que ela tá certa, eu te digo o que a Karen fala. Não tem, ela vai argumentar ali. Vai, né? Cada um fala o que quiser e tal. Tem que ter a parada ali, mas é impressionante poder conversar. Agora, aplicação prática. Você viu alguma coisa assim interessante? De inteligência artificial? Fora trocar uma ideia, o que está acontecendo lá fora, assim, Cara, eu vi uma coisa muito interessante, né? Que é, por exemplo, uma certa editora criou um GPT do autor, um GPT do revisor e um GPT da chefe da editora. Então, você consegue fazer o GPT do autor escrever um livro por ele, o GPT da revisora revisar o livro que foi feito pela IA que imita o cara, e a dona da editora faz a revisão final como se fosse... então, isso aqui é uma... Agentes, assim cara, vários níveis para entregar uma empresas que tinham, sei lá, 30, 40 funcionários vão passar a ter 5, 6, cara. Isso, para mim, é ali na esquina. Não é daqui a 10 anos, é ali na esquina. Coisas que me impressionaram nessa pegada foi... Eu acho que esse lance da inteligência ter uma linguagem natural, entender o que a gente está fazendo, abre para fazer novos tipos de aplicação. Uma das que eu achei mais legal foi um banco. Você já viu isso? Já viram isso? Tem um banco, chama Meg. Sem propaganda, nem sei que banco é esse. Sem propaganda, chama Meg o nome do banco. Aí vocês vão achar. E eles fizeram um banco no WhatsApp. E é só isso. A interface, não tem interface, não tem aplicativo. Mentira. Então a Meg aqui é um contato meu no WhatsApp. Você tem conta no Meg? A Meg, você pode abrir. Americano ou brasileiro? Não é brasileiro. É mesmo? Foi um carioca. E ela consegue fazer umas coisas absurdas. E já vou pular aqui direto, né? E é muito legal. É um contato no WhatsApp, contatinho. E você abre a conta, o que é legal? Como você não tem aplicativo, você faz tudo isso. Você faz a abertura da conta, ela conversa com você, abre a conta para você
Você manda foto dos seus documentos, ela abre a conta e te dá uma chave Pix. Você abre uma conta dentro dela. Aí você manda o dinheiro lá, ela bota para investir, ela avisa quando é que está rendendo, ela avisa quando você tem boleto, manda mensagem para você. Só que você pode fazer uns negócios, que é o lance da linguagem natural, que é: Meg, eu tô aqui com meu amigo, ou tô aqui vendo uma coisa, divide essa conta, ou manda 10 no Pix do meu amigo aqui, e pede o Pix, e ele fala... No áudio? No áudio, ele faz assim. E Se você perguntar para ela, por exemplo, meu amigo que abriu uma conta contigo, como que ele deve fazer? Ela vai... Vamos testar? Ou não vai? Ou isso ela não vai... Meu amigo aqui quer abrir uma conta contigo, como é que ele vai fazer? Provavelmente ela vai mandar o link aqui, manda esse Mas link tudo aqui, bem, mas já é uma aplicabilidade... Não, e várias coisas. Ouvindo o seu áudio, ela vai fazer ali e provavelmente vai me mandar o link. Para convidar seu amigo, compartilha essa mensagem abaixo com ele aqui. E aí tem o link ali para ele abrir a conta. Provavelmente com um referralzinho, você ganha algum benefício. Eu estava lá no Brasil, assim, você está no táxi, vai... você aceita Pix? Aceita? Então, vou mandar aqui para minha secretária, tá? Ô, Meg, transfere aqui R$25,90 pro João. Pix, número fala tal. Aí o teu Pix, João. Daí o João fala o Pix, ele funciona. Mentira. Indo já pro final, a aplicação mais legal foi mostrar pro meu pai. 2 coisas na linguagem. Eu falei, manda 10 pro meu pai e fala aí o teu Pix, pai. Aí ele falou. Primeiro, 10, entendeu, né? Ele entendeu 10. Entendeu 10. Não, só que ela voltou, não achei esse Pix. O pai falou, ué. Ela falou que não achou. Ele falou, faltou um 9. Eu falei, falou que faltou um 9. Ela achou. Transferiu 10 reais na hora pra ele. Faz o teste aí comigo, 10. Manda 10 pra mim. É isso aí, você vai ver. Não, tô mentindo. Tô brincando. Não, tô brincando. Só queria arrumar 10. Já fiz alguns 10. Só queria arrumar 10 teu. Né? Não. Vou arrumar 10 agora, vai. Me manda 1 centavo aqui pro meu amigo Jerônimo. Qual que é o teu Pix aí, Jerônimo? Eu vou passar meu Pix, mas eu queria 10 reais ao invés de 1 centavo. Como será que ela vai se comportar? Eu falei que eu queria 10 reais. Vamos ver. Vai ser interessante. Esse é um experimento. Experimento em tempo real, né? Você mandou ali, ela vai passar por cima de mim, provavelmente. Ela vai entender o que é a mensagem, o contexto. Já viram um ponto. Não. Você confirma o envio de 1 centavo para... Olha! Jerônimo, incrível. Não, viu? Ela é minha, não a tua. Bom, Fábio, agora você já sabe meu Pix. Pode passar aí também se quiser. Mas passa 1 centavo, não. Passa 10, porra. O editor faz um pi na hora do Pix ali para não dar problema. Ou o Fábio passa 10 pra mim também. Se olhar aí, já foi 1 centavo. Já bateu aqui, né? Realmente o Pix na tua conta. Que isso, cara. Então, essa interface de uso da IA, eu acho que vai expandir para muito lugar. Eu tenho uma outra, que é uma secretária. Essa é a Doula, que chama, essa é americana. Que é também um contato no WhatsApp. E eu descobri ela por ser preguiçoso. Uma época o GPT tinha um lance de conectar e eu usava o GPT para um recurso de gestão de agenda. Estava testando isso e o GPT tirou os softwares. E eu fui atrás, porque eu estou fazendo eu tenho um treinamento que eu sou coach lá. E os caras mandaram para mim 23 dias que ia rolar os encontros, dias separados. Falou, primeiro, veja se na tua agenda tem conflito. Se não tiver, coloque na sua agenda. Falei, cara, 20 e poucos, que trabalho, né? E fui atrás e achei essa. Então eu peguei e mandei um print da agenda para minha secretária, que está conectada na minha agenda. Falei, do Google, por exemplo? Do Google, no meu Google Agenda. Verifica se tem algum conflito para mim nessas datas. Eu baixei, mas não apliquei. Eu sei exatamente qual é o aplicativo. Baixei, mas não utilizei. Se bobear, tá até aqui o WhatsApp dela. É um aqui. WhatsApp, chama Dola, Rei Dola é o acesso dela. E aí você conecta lá na agenda, eu mandei e falei, Dola, verifica. É isso aí mesmo. Dola AI. Ela mandou ali, tem uma... Ela avisa você, manda mensagem para você quando vai rolar. Ontem, porque sabe que eu tô aqui do nada, né? O Jerônimo do nada ontem me mandou, quer fazer um podcast? Tá de Vard? Bora lá amanhã. Tá sem nada pra fazer, a parte tá viajando, vamos conversar, trocar o podcast, daí eu vim aí. A hora que ele me mandou isso, eu falei, beleza. Abri o WhatsApp e falei, joga na minha agenda que eu tenho um podcast com o Jerônimo, tal hora, e ela adicionou. Aí tá lá. E eu uso ela para valer. Ou esse lance, dos 23 compromissos, foi assim, eu tirei foto, verifica se tem conflito de agenda. Não tem conflito na tua agenda. Não, cara, o lance da... Então, adiciona na minha agenda os 23 compromissos. E ela adicionou os 23 compromissos. E não só isso. A hora que ela adicionou, era a agenda do Brasil. A hora que eu fui ver, botou no horário americano. Eu falei, tá errado. Não é horário americano, é brasileiro. Ela foi lá e corrigiu os 23 compromissos. Então, esse tipo de interface eu acho que vai ser o futuro de toda a aplicação.
Anissa, abre teu olho, Anissa, minha assistente pessoal. Não, Anissa, a dólar não vai te substituir, não. É muito fácil, né? Incrível, ter cara. a IA no Incrível. seu bolso. Esse foi o podcast Sai da Média. Falamos sobre inteligência artificial, automação, robótica, futuro, utopia, distopia. Bota aí, Fábio, se você gostou. Vale mais aprofundar esse papo? Essa filosofada valeu a pena? Vale a pena ter um outro episódio de filosofada desse, falando sobre IA? Do que você gostaria que a gente voltasse aqui para filosofar? Se você deixasse 3 perguntas das mais polêmicas, deixa uma aí, quem sabe eu não pego. A gente volta perto aqui, estamos pertinho. Fazer não só 2, 3 podcasts. Não precisa nem dirigir o raio do carro, o carro dirige para ele, é só marcar que ele senta no carro, o carro traz ele até aqui. Um abraço, eu te vejo por aí e vamos! Valeu.